Olá, bem-vindo a mais um episódio do Em Dupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje a gente vai falar sobre a parada LGBT de São Paulo e o histórico e a importância de outros eventos por trás dela. Antes da gente começar, faz o seguinte, já se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais que vão aparecer aqui embaixo. As minhas, as da Fernanda e as do canal. Mas olha, por que você vai fazer um vídeo sobre a parada LGBT de São Paulo, ou na verdade as paradas LGBT, ou melhor, sobre o mês de junho, que é considerado o mês do orgulho LGBT, o Pride Month, como é chamado lá nos Estados Unidos? O que isso tem a ver com relações internacionais? Tem tudo a ver. As primeiras paradas do orgulho LGBT, ou do começo como eram chamadas de orgulho gay, começaram justamente nos Estados Unidos na década da busca por mais direitos ou pelos direitos civis de vários grupos que eram de alguma forma marginalizados na sociedade americana e também nos outros países. É o caso do movimento negro, do movimento feminista e, nesse caso, do movimento LGBT. Já existia antes da década de 60, na verdade, uma série de movimentos que buscavam mais direitos para essa população, que lutavam contra a violência em relação à população lésbica, gay, de trans e bissexuais. Então a gente já tem, na verdade, isso acontecendo em vários momentos da história. Só que o ponto de inflexão para a luta e para a criação de um movimento mais organizado, em busca de um reconhecimento, e da legalidade e da aceitação pela sociedade, ele surge, na verdade, a partir do que a gente chama dos motins de Stonewall Inn, ou seja, dos protestos, da revolta de Stonewall. O Stonewall Inn era um bar, uma boate, em que um dos poucos lugares que os gays podiam se encontrar, gays, a população LGBT como um todo podia se encontrar em Nova York, no bairro de Greenwich Village, e que tocava músicas para que as pessoas pudessem dançar livremente, sem sofrerem preconceitos por estarem com pessoas do mesmo sexo, ou dançarem de uma forma mais espalhafatosa, ou de gostar de um certo tipo de música, ou de ser mais afeminado, ou qualquer coisa, As pessoas têm que ser livres para serem o que elas quiserem. E lá no Stonewall Inn elas tinham essa liberdade de uma forma muito ampla. Lá era um dos poucos lugares, de fato, então, para essa população ser justamente quem ela queria ser. Só que lá era muito comum, e assim como outros lugares considerados LGBT, ou gay-friendly, ou de população gay, era muito comum que a polícia fizesse ações durante a noite, fechasse os bares, fechasse essas boates, prendesse pessoas, revistasse todo mundo, humilhasse essas pessoas, só por elas serem da população LGBT. O que não mudou muita coisa em alguns lugares, em alguns momentos, e nem faz tanto tempo que isso deixou de existir também, em vários locais do mundo. Ainda existe isso com uma frequência muito grande, mais do que a gente imagina, em várias regiões do planeta, e aqui no Brasil. E aí sempre ocorriam essas batidas policiais, até porque o Stonewall Inn realmente não tinha alvará de funcionamento para aquilo, para aquela função, ele vendia bebida alcoólica e não podia. Então tinha uma série de irregularidades que eram típicas, até porque ninguém dava essas licenças para um bar que era considerado e que era naturalmente reconhecido como gay. Então não era só uma questão de que eles não tinham, então faz sentido, a polícia estava fazendo o serviço dela. Não. Na verdade, tinha um claro aspecto homofóbico na ação dessas batidas policiais e também na incapacidade, ou na impossibilidade de obter licenças e alvarás para o funcionamento legítimo dentro da lei. E aí as pessoas queriam se divertir, e elas não vão deixar de se divertir, sair, conhecer gente, dançar, porque as outras simplesmente falaram, não, vocês não podem, a gente não vai reconhecer que vocês têm um lugar para isso, e vocês vão permanecer então na ilegalidade, nesse obscurantismo, nos guetos, como eram chamados, em alguns casos, esses locais. O que é um absurdo, É a ideia de marginalização, de colocar sempre do lado, sempre colocar do lado de fora, sempre colocar na margem. E Stonewall Inn era um lugar então para as pessoas serem quem elas queriam ser de uma forma livre, sem ter que se preocupar o tempo todo com o julgamento alheio. Até que no dia 28 de junho de 1969, uma batida policial deu muito errado. Eles chegaram lá, 4 policiais, entraram no Stonewall Inn, acenderam as luzes, que era a sinalização de que a festa acabou, tem que todo mundo ficar ali na parede, eles vão revistar um por um. E aí uma das pessoas, e algumas dessas pessoas começaram a falar o seguinte, não, cansei. Não vou deixar você me revistar, não tem motivo nenhum, não fiz nada de errado, não tô fazendo nada de errado, eu tô só dançando, não tô nem bebendo nada alcoólico, não tem nenhuma razão para isso, a não ser homofobia clara. Aí começaram uma série de rusgas entre os policiais e parte dessa população que estava ali dentro. Nesse dia, tinha mais de 200 pessoas dentro da boate, dentro do bar. E aí os policiais começaram a ficar encurralados. Esses 4 policiais ficaram presos dentro do bar,
enquanto todos os frequentadores do local começaram a xingá-los, começaram a falar que não, vocês não iam fazer mais isso, poder aos gays e coisas do tipo. E aí começou um processo de violência escancarada, porque começaram a chegar mais policiais. Esses policiais começaram a agir de uma forma truculenta. Os gays e população LGBT em geral que estavam lá começaram a revidar, atacando coisas, garrafas, moedas em cima deles. Uma série de pessoas foi presa e não acabou por aí. Essa revolta ela continua durante dias e, portanto, esse foi o marco do que a gente chama, né, de uma movimentação, da criação de um movimento LGBT, ou do dia que todo mundo simplesmente falou basta, cansei, não quero mais, não dá. A gente vai ser quem a gente quer ser e ninguém vai poder dizer o contrário. Então, por isso que Stonewall Inn, né, é considerado um marco da luta pelos direitos civis da população LGBT. No ano seguinte, 1970, começaram a pipocar em vários locais dos Estados Unidos, Chicago, Los Angeles, Nova York, obviamente, e várias outras cidades, paradas do orgulho gay, que justamente dão a origem do que hoje são as paradas LGBT. Inclusive as grandes paradas de Nova York e São Paulo que disputam, né, quem é a maior, afinal, e aparentemente, de acordo com o Guinness Book, a de São Paulo é a maior. A parada LGBT de São Paulo colocou milhões de pessoas nas ruas e desde então é de fato um evento turístico da cidade, um evento enorme. Mas por que uma parada do orgulho LGBT? Por que então vocês têm que ter uma parada para isso? Pra falar que você tem orgulho de ser gay? Olha, sim, essa é a questão. Ah, mas então quando eu falo que eu tenho orgulho hétero, vocês falam que eu tô errado. Deixa eu explicar uma coisinha pra vocês de por que você não deve falar dessa forma. Pensa comigo, em algum momento da sua vida, você que é heterossexual, teve medo de sair à rua por conta da sua orientação sexual? Imagino que não. Você em algum momento teve algum direito civil, político, qualquer direito que seja, tolhido em razão da sua orientação sexual? Imagino que não. Você foi perseguido pela polícia ou por grupos de neonazistas, skinheads ou pessoas simplesmente homofóbicas, naturalmente homofóbicas, por causa da sua orientação sexual, por ser hétero? Não. Você teve medo de contar a alguém da sua família ou de qualquer outro local, ou de algum amigo, ou no trabalho, ou escondeu o fato de ser heterossexual? Não. Você em algum momento teve que namorar escondido, ou teve que ter alguma relação sexual, ou qualquer coisa do tipo de forma escondida, ou até pensou em algum momento que estava fazendo algo errado, só porque alguém disse que era errado? Não. E além de tudo, você pôde se casar, ou namorar, ou amar a pessoa que você ama, livremente, sem sofrer nenhum tipo de censura por causa disso? Você que é hétero nunca teve esse problema. Então, gente, quando nós falamos que nós temos que ter orgulho de conhecer a nossa history, como diria o RuPaul, a gente, na verdade, está falando o seguinte: nós temos orgulho de ser quem nós somos a despeito de tudo que é feito para tentar diminuir aquilo que nós somos. Quem nós somos. O que significa ser alguém que é marginalizado em uma sociedade que determina como a cultura, como os trejeitos, como a profissão, como as roupas, como tudo deve ser. Então sim, é um ato de orgulho e é um ato político reconhecer-se como LGBT, aceitar-se como tal e, portanto, colocar-se à frente na sociedade como essa pessoa que tem poder de ser quem é, que se aceita e que se vê bem dessa forma. Então, quando a gente faz uma parada do orgulho LGBT, ninguém está querendo tirar direito de ninguém, ninguém está querendo falar que é melhor que ninguém está querendo dizer que nós somos superiores ou qualquer coisa do tipo, de forma alguma. O que nós queremos, na verdade, é equidade. O que todos nós queremos na parada do orgulho LGBT tem a ver com justamente o reconhecimento de direitos civis, a ideia de que todos somos iguais. E a busca por direitos faz parte de um movimento transnacional que não é só brasileiro, é uma grande rede de direitos humanos e direitos LGBT que vários países do mundo atualmente constroem conjuntamente. O Arthur Murta veio aqui, falou bastante disso pra gente, não sei se vocês lembram. Vai aparecer o link, a chamada para o vídeo com ele, assiste que ficou bem legal. Ele não pôde estar aqui porque ele é chiquérrimo, está em Arraial do Cabo, prioridades, mas ele provavelmente estará aqui no final de semana para a parada LGBT de São Paulo. E se ele não vier, eu vou xingá-lo muito no Twitter. Então esse é um tema que tem ganhado muita força nas relações internacionais por várias razões. Por ser um grande movimento político, cultural, e em alguma medida movimento econômico, tem a ver com a questão do pinkwashing, do pink money, de como as marcas têm usado a questão dos direitos LGBT para se promover, de como alguns artistas, oi Anitta, tô falando com você, tentaram ganhar dinheiro, recursos, tentaram se projetar em cima de uma certa população para depois
alçar outros voos. Então são vários os atributos e as questões envolvidas em relação à questão dos direitos LGBT. E esse ano, olha só, o título, né, o tema da parada LGBT de São Paulo vai ser 50 anos de Stonewall Inn. E se você já não acha que tem muitos motivos para ir para a parada, que é justamente dar aquele close, arrasar e falar, tô aqui, é isso mesmo, ninguém vai tirar direito nenhum de mim nem de ninguém, olha só quem vai estar lá. Uma ex-Spice Girl estará lá na parada LGBT, e se você não for, você está erradíssimo. Estará também Glória Groove, Arethusa Love, Lesha, Luísa Sonza e a maravilhosidade, a Imperatriz Isa. Não precisa de mais nada. Olha que tanto de gente maravilhosa pra gente ir lá cantar, rebolar até o chão. E o tema da parada, né, é muito interessante trazer essa questão dos direitos civis. Vem, obviamente, em um contexto político aqui no Brasil muito difícil, mas que ainda assim a gente tem algo a se comemorar. Finalmente foi criminalizada a LGBTfobia no Brasil. Agora, a LGBTfobia é equiparada ao crime de racismo. Ou seja, nós agora podemos sim buscar o Estado para garantir nossos direitos sempre que formos de alguma forma prejudicados ou sofremos algum tipo de preconceito por outras pessoas em razão da nossa orientação sexual. Só que fica um ponto, isso foi feito pelo STF. Teriam que ser os legisladores fazendo uma lei de fato mais ampla, mais interessante. Mostra que o nosso legislativo está muito desconectado das necessidades de uma série de grupos que são marginalizados na nossa sociedade. Eu e Arthur fomos a favor da criminalização da LGBTfobia, mas a gente ressaltou vários pontos aqui, que é a questão do punitivismo, que é a questão de que o LGBT negro ou a população trans tem que ter sim políticas públicas específicas, tem que ter sim cuidados maiores com a questão da segurança e da saúde, e o Estado é extremamente omisso nessa questão. Não é só criminalizar, mas amparar em uma série de outras questões. Mais um argumento, se você não está satisfeito com tudo que eu já falei, então vamos pelo lado econômico. Vai para quem votou no Partido Novo aí, tá? O investimento feito esse ano é de 1,8 milhão de reais para segurança, infraestrutura, várias outras questões que um grande evento desse exige. Sabe quanto foi o retorno ano passado, em milhões de reais, para a cidade de São Paulo? Chuta. 288 milhões de reais de retorno para a cidade de São Paulo só no ano passado. Eu acho que a conta fecha, né? Então, assim, o investimento em termos de turismo, de movimentação de bares, de hotéis, de tudo na cidade é gigantesco. Já é um dos maiores eventos da cidade, se não me engano é o segundo maior atrás só da Fórmula 1, em termos de rentabilidade e público. É bastante coisa. E para comemorar um pouquinho mais, duas notícias excelentes em termos de política internacional e direitos LGBT. Botsuana, um país africano, acabou de descriminalizar a homofobia. E o Equador, aqui na América do Sul, um país que é muito católico, muito conservador, aprovou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Meu Deus do céu. Oxalá salva a gente. Dá pra comemorar. Tem que comemorar, gente. São pequenas vitórias todos os dias e é nisso que a gente tem que se agarrar pra continuar a nossa luta. Ninguém solta a mão de ninguém e nenhum direito a menos. A gente se vê na parada LGBT de São Paulo. E, dica, muito legal, parada trans, sexta-feira. Vamos apoiar também. É preciso dar visibilidade pra população trans. É isso, tamo junto e até a próxima. Tchau pra vocês. Agora que eu vi que eu tô com a camisa rosa, mas não é quarta-feira, porque on Wednesday we wear pink. Mas hoje o vídeo sai quinta e eu gravei na segunda. Tudo bem. Tchau, Mean Girls. Por uma crimina... Jesus, ô bichada.